Bom, boa tarde a todos. É com um enorme prazer que nós estamos de novo com uma tarde na academia, oficina diagnóstica, que foi coordenada pelos acadêmicos Carlos Alberto Basílio de Oliveira, que eu chamo à mesa, por favor. Acadêmico Basílio, por favor, à mesa. Infelizmente, o acadêmico José Manuel Jansen não poderá vir, porque razões de saúde, e o acadêmico e presidente da seção de medicina, José Galvão Alves, já está aqui. Então, nós vamos começar agora, infelizmente com 10 minutos de atraso, mas eu preciso antes fazer uma propaganda, mais uma vez, que não deixem de vir no dia 3 de julho, que nós teremos o prazer de receber um prêmio Nobel na academia, com 190, a academia já completada seus 195 anos. Nós teremos 3 partes do dia 3 de julho. A primeira parte será com os jovens líderes, que são médicos que produzem ciência e têm menos de 40 anos ao entrarem na academia. Uma parte intermediária, que são mulheres cientistas, e a terceira parte, que nós teremos vários diretores e presidentes de academias no mundo, e o prêmio Nobel que vai nos apresentar, e o economista Armínio Fraga, já confirmado. Então, eu conto com vocês no dia 3 de julho, com muito prazer. Então, eu dou início, passo a palavra ao simpósio, desculpe, à tarde na academia, e passo a palavra ao nosso acadêmico José Galvão Alves. Excelentíssima senhora presidente, acadêmica, professora Eliette Busquelá. É uma honra estar aqui junto com o professor Carlos Alberto Basílio de Oliveira e José Manuel Jansen, infelizmente, como já dito, impossibilitado de estar presente, mas sempre nos apoiando, nos estimulando para que continuemos realizando essa sessão semestral, um caso clínico por semestre, e é trazido a essa casa para que nós não possamos perder a memória do que é um ensino continuado através da discussão de casos clínicos. Eu queria também salientar que essa Uma Tarde na Academia, oficina diagnóstica, ela foi criada na gestão do acadêmico professor Pietro Novellino. Uma Tarde na Academia, e incluiu-se oficina diagnóstica, ou seja, como nós podemos pensar e repensar o diagnóstico, e com isso alimentar a sabedoria do raciocínio clínico, essência maior da medicina, especialmente da clínica médica. Então, meu querido 3 vezes presidente Pietro Novellino, esse é um momento que eu fico muito emocionado, porque durante alguns anos a pandemia impediu que essa sessão ocorresse. Essa é uma sessão praticamente obrigatória que seja presencial, não há como fazê-la em discussão online, seria muito difícil, mas da insistência, da persistência de Vossa Excelência, sempre dizendo tem que voltar à sessão, tem que voltar à sessão, e isso é uma coisa daqueles que amam a nossa casa, que quer que perdure por isso aqui, um centro do ensino, da educação e da ética. Falar do professor Basílio é muito difícil, porque o professor Basílio, no meu entender, em termos de ensino da patologia, a grande luz de nossa cidade do Rio de Janeiro. Um estimulador constante da discussão acadêmica, quer seja na Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, quer seja aqui nessa casa. É outro que, quando nós preparamos um caso junto com o professor Basílio, é uma aula telefônica, presencial, e um pensar contínuo, porque ele é um estimulador da ciência, do conhecimento,
da troca de informações. Nós escolhemos hoje a apresentação de um caso que merece, talvez, mais do que nunca, essa honra de ser aqui apresentado pelo meu querido Reinaldo Fernandes. Reinaldo Fernandes é professor da UF, de cirurgia, e pertence também ao Complexo Hospitalar de Niterói, está ligado ao DASA. Esse caso clínico é um caso clínico de certa complexidade, mas que tem como fundamento e essência, no seu final, uma educação continuada muito rica, mostrando que nem a tecnologia, às vezes, consegue precocemente fazer o diagnóstico como nós gostaríamos. E que a essência da cirurgia, a essência da clínica, não há de se perder nunca, porque sem elas nós não chegaríamos à conclusão e à solução desses casos. Professor Basílio, se me permite que eu comece pelo nosso relator? Muito obrigado. Então, gostaria de chamar para a apresentação do caso o professor Reinaldo Fernandes, que terá 30 minutos, né, para apresentar esse seu caso. Primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer o honroso convite por estar aqui nessa tarde, em especial ao professor José Galvão Alves, que foi meu professor na faculdade e nos permitiu, na saudosa Santa Casa de Misericórdia, do Rio de Janeiro, 18ª Enfermaria, ter o contato diretamente e de uma maneira muito especial com os pacientes, não só gastroenterológicos, mas também hepatopatas, que me permitiu, já numa vida mais à frente, escolher esse caminho, né, e hoje, como cirurgião, desenvolver um trabalho nas patologias hepatobílio-pancreáticas. Professor, muito obrigado. Agradecer também ao professor Basílio pelas aulas e ensinamentos nos casos privados que a gente sempre se fala por telefone. Obrigado também. Então, vamos lá. Vamos tentar passar aqui. Então, a gente vai apresentar hoje um caso, tá? Um caso bem icônico, né? Que é de um paciente... Só um minutinho. Um minuto, por favor. Eu gostaria de chamar o presidente Novelino para a mesa. Por favor, presidente. Desculpe. Vamos lá. Então, eu trago aqui hoje um caso clínico, LRR, 52 anos, masculino, branco, psicólogo, natural e residente da região dos Lagos, casado, e uma observação, uma colega médica. E a queixa principal dele é, ao chegar no consultório, dor abdominal e febre. Então, uma queixa
duas queixas, né? Na verdade, bem vagas, e que vão começar a despertar na gente possibilidades de diagnóstico. Então, a HDA, em outubro de 23, procurou atendimento médico no interior, onde ele reside, por conta de episódios de dor abdominal, mal definida, em hipocôndrio direito, intermitente, sem irradiação e de leve intensidade, e associada a náuseas, porém sem vômitos, e com alguns episódios de febre, numa temperatura máxima de 38,5. Não havia relação com a alimentação e um relato no consultório de perda ponderal, mas sem mensuração dessa perda ponderal. Na revisão de sistemas, a gente percebia alguns espasmos oculares frequentes, que ele mesmo relatava que era um sinal recente. De história patológica pregressa, ele negou hipertensão, diabetes, algumas alergias medicamentosas, fazia uso regular e noturno de ansiolítico e tinha uma história prévia cirúrgica de uma colecistectomia em 2008. História familiar, pai falecido de causas naturais aos 75 anos e mãe de um acidente, falecida de acidente vascular encefálico aos 70 anos. A história social trazia para a gente uma história de utilismo social, negava tabagismo ou o uso de drogas ilícitas. E tinha um exercício, uma prática de atividade física regular, mais ou menos 4 vezes por semana. Então, no interior, esse paciente ele foi avaliado por um outro colega que traçou algumas condutas baseadas exatamente nessa história que eu trouxe para vocês, né? E alguns exames de imagem também realizados naquela cidade. Então, ele chega no consultório após ter sido tratado, porém, a esposa, como falei, médica, não ficou satisfeita com a evolução do seu marido. Então, eu vou deixar para falar um pouquinho do exame físico mais à frente e vou trazer outras informações. Então, para esse paciente que eu acabei de relatar, a gente pode pensar em quais exames complementares a gente poderia solicitar para tentar começar a investigação dessa dor abdominal associada à febre. Não está passando. Minuto. Então, voltando. Então, de exames complementares solicitados para o paciente nessa investigação no interior, exames de sangue, contemplando o hemograma, marcadores inflamatórios, função renal, eletrólitos, hepatograma, marcadores sorológicos para infecções virais e ou tumorais, né? Amilase e lipase, alguns exames de imagem, como ultrassonografia de abdômen total, a tomografia de abdômen total com contraste venoso. A gente sempre interroga se vale a gente solicitar de antemão uma endoscopia digestiva alta, assim como uma colonoscopia, num paciente de 50 anos, sem outras histórias pregressas. Então, de resultado desses exames, o paciente apresentava uma hemoglobina de 11,6 gramas por decilitro, uma plaqueta com valores normais, uma leve leucocitose, sem muito
alarme 12.100, leve desvio, né, com bastão de 8%, e uma PCR, a princípio, um valor normal de 2,58. As sorologias não foram realizadas naquela cidade, a função renal preservada, e aqui a gente já se deparava com 2 exames radiológicos que o paciente trazia para a nossa avaliação. Então, o ultrassom de abdômen mostrou um fígado de bordas finas, presença de uma lesão expansiva em lobo direito, medindo cerca de 8 por 5,5 e 7,2 centímetros. Heterogênea, levemente lobulada, e interrogava-se se era um centro necrótico ou liquefeito. Eu, infelizmente, não tive acesso de forma mais recente a esses exames, mas eu coloquei a descrição e vou mostrar para vocês, daqui a pouquinho, o exame que nós solicitamos. Então, a tomografia de abdômen total. O fígado era heterogêneo, às custas dessa lesão, com medidas bem semelhantes. Captação heterogênea de contraste e que ocupava os segmentos 5, 6 e 8, com um centro hipovascular. Não apresentava um baço aumentado, né, uma esplenomegalia, assim como linfonodomegalia. Então, eu vou passar um exame de ressonância que nós tivemos acesso, foi o primeiro exame que nós tivemos acesso na avaliação desse paciente. Então, como a gente pode ver, no quadro inferior à direita, uma lesão lobulada, como descrita na tomografia, e aos cortes a gente vê uma fase arterial, uma fase portal e um T2 inferior à esquerda, mostrando exatamente essa lesão, uma lesão volumosa e que mantinha relações principalmente com o tronco portal direito, tanto com os ramos anteriores quanto com os ramos posteriores. Então, esse era o paciente masculino de 55 anos que teve o início com dor abdominal de sua história e febre. Então, para a gente suscitar uma discussão, não sei se cabe, professor, mas a gente tem que iniciar o nosso pensamento das principais hipóteses diagnósticas. Aquele exercício que a gente fazia na 18ª enfermaria. Então, a gente está diante de um paciente de 50 anos, masculino, até então ígido, e que apresentava um quadro, queixas de dor abdominal e febre. Então, a primeira hipótese, uma doença infecciosa, visto as imagens, que eu apresentei. Uma outra opção, sempre num paciente de 50 anos, a gente pensar no colangiocarcinoma intrahepático. O carcinoma hepatocelular, lembrando que grande parte, cerca de 90% a 95% dos pacientes com diagnóstico de carcinoma hepatocelular, nós temos uma doença hepática associada, que nas imagens, a gente não percebia essas alterações. O adenoma hepatocelular ou adenoma hepático é uma doença benigna, que acomete cerca de 8, 9 vezes mais o sexo feminino do que o sexo masculino, mas, enfim, faz parte das hipóteses diagnósticas. E, obviamente, é uma doença bem prevalente, né, que é a doença metastática coloretal, mesmo que o paciente não venha a ter nenhum sintoma de hemorragia digestiva, de suboclusão. Então, essa era a lista de possibilidades diagnósticas que a gente traçou para esse paciente de 50 anos. Só que lá no interior, quando ele recebeu a primeira abordagem médica, vamos falar assim, ele teve um diagnóstico de abscesso hepático. E o colega que o assistiu indicou, na ocasião, através da radiologia intervencionista,
uma drenagem percutânea guiada por tomografia. E naquele procedimento, uma saída imediata de cerca de 20 a 30 ml de secreção turva, espessa e com alguns grumos. Ele mesmo interrogou pus versus necrose. Não houve débito nas horas subsequentes à drenagem. Recebeu, na ocasião, antibiótico terapia venosa por 10 dias. A cultura da secreção colhida foi negativa e, portanto, recebeu alta hospitalar. Então, a partir de agora, a gente descreve o exame físico no momento que nós tivemos contato com o paciente. Então, já no consultório. Paciente em bom estado geral, eupneico, levemente desidratado. Lembrando, ele vinha de uma internação de cerca de 10, 12 dias em outro hospital, corado e anictério. Uma temperatura normal, uma frequência respiratória, frequência cardíaca e uma pressão arterial, a princípio sem nenhuma alteração. No exame físico, que ele apresentava no consultório, era um murmúrio vesicular diminuído em base direita. Como os senhores viram, a imagem era uma imagem volumosa no lado direito do fígado, no lobo direito, portanto, provavelmente fazendo algum movimento reacional àquele murmúrio. No abdômen, um abdômen atípico, peristáltico, indolor à palpação, superficial ou profunda, com algumas cicatrizes de laparoscopia devido à cirurgia de colecistectomia no passado. E a presença de um dreno pigtail exteriorizado no flanco direito, como vocês perceberam na imagem que nós apresentamos. No exame físico, a princípio, sem nenhuma outra alteração. Então, para fazer um resuminho do caso, paciente de 52 anos, masculino, uma dor abdominal atípica, associada à febre, com exames de imagem evidenciando uma lesão hepática a esclarecer, volumosa e que não obteve resolução com a drenagem percutânea. Então, a gente vai pensar em quais serão os próximos passos nessa investigação. Então, a primeira conduta que a gente tomou quando o paciente estava no consultório foi pedir a internação hospitalar dele. Então, mais uma vez, um paciente que vinha do interior de uma outra internação, uma lesão hepática a esclarecer, volumosa. Então, combinamos de interná-lo. E na internação, conseguimos complementar aos exames previamente solicitados, aos exames que eu vou mostrar aqui para os senhores. Então, as sorologias de hepatite B, C, anti-HIV, anti-HTLV 1 e 2, toxoplasmose, Epstein-Barr, citomegalovírus e herpes normais. Os marcadores tumorais, o CEA, alfa-fetoproteína e o CA19-9, também normais. Uma tomografia de tórax, pensando sempre numa doença neoplásica, normal. Pensando em alguma doença infecciosa, inclusive relacionada com alguns casos de endocardite, o eco, a princípio transtorácico, normal. Obviamente, fomos atrás da endoscopia digestiva alta, pensando também na hipertensão portal, presente ou não, normal. Colonoscopia, também normal. Sem nenhuma lesão obstrutiva ou suspeita ou pólipo biopsiado ou ressecado. E eu trago aqui a descrição daquele exame que a gente viu há pouco, que foi a ressonância de abdômen, que mostrava um fígado de dimensões normais, né? A princípio excluindo a possibilidade de uma hepatopatia crônica.
apresentando aquela lesão centrada no lobo direito, principalmente nos segmentos 5 e 6, com essas medidas, com um halo de hipersinal em P2, com realce precoce pelo meio de contraste, sem lavagem e sob drenagem. Isso é muito importante. Lembrando que o paciente foi submetido a uma drenagem percutânea, pensando num abscesso hepático. Havia ainda uma outra lesão pequena no segmento 5, compatível radiologicamente com um hemangioma, que é o tumor hepático benigno mais frequente em toda a população. Então, diante dos resultados dos exames, a gente começa a pensar, além daquela listinha de hipóteses diagnósticas, em alguns outros diagnósticos. Independente do diagnóstico, a gente, como cirurgião, a gente quer operar o paciente, quer resolver o problema do paciente. E naquela ocasião, solicitamos, em paralelo a toda essa investigação, um exame de angiotomografia de abdômen total com volumetria hepática, pensando numa possível ressecção do lobo direito hepático acometido. Então, após a discussão em sessão clínica semanal do nosso grupo, é um momento que a gente faz questão de gastar 1 hora do tempo de todos, somos 15, 20, normalmente a cada manhã de quinta-feira, onde discutimos pacientes da nossa clínica privada, pacientes do nosso serviço público. Nós discutimos e deliberamos por uma embolização percutânea de veia porta direita, tá? A gente vai falar um pouquinho disso à frente, realizado normalmente pela radiologia intervencionista. A biópsia percutânea da lesão hepática, afinal de contas, a gente fica curioso e a gente quer saber o que o paciente tem, para ver de que maneira que a gente vai empregar o melhor tratamento, seja cirúrgico ou seja clínico. Também pela radiologia intervencionista. E, baseado na embolização percutânea deliberada, a gente sempre repete uma nova angio-TC com volumetria hepática pós-embolização, cerca de 3 a 4 semanas do procedimento inicial. Eu vou mostrar um pouquinho do que se trata esse procedimento. E uma proposta cirúrgica de uma hepatectomia direita, englobando, portanto, os segmentos 5, 6, 7 e 8 do fígado. Então, eu vou tentar mostrar aqui 3 vídeos, que é o procedimento de embolização de veia porta. Qual que é o objetivo? A gente tem o objetivo de fazer 2 fenômenos nesse procedimento. Primeiro, a gente fecha o lado acometido pelo tumor através de uma embolização percutânea pela equipe da radiologia intervencionista, fazendo com que o lado contralateral, ou seja, da veia porta que está pérvia, ele cresça, fazendo com que o volume que a gente pensa em ser o remanescente pós-cirúrgico seja suficiente para não causar uma insuficiência hepática pós-operatória no paciente. Então, aqui a gente pode ver a injeção de um contraste através de uma punção de veia porta percutânea, transhepática, ou seja, uma portografia. No passado, esse procedimento ele era feito através de uma punção esplênica, onde a gente fazia uma espleno-porto-mesenterografia, né? Hoje é feito de forma percutânea. Então, a gente observa exatamente, depois da identificação de toda a anatomia venosa do fígado, o radiologista entra com um catéter, posiciona o catéter no lado, nesse lado aqui, nesse caso aqui, do lado direito, injeta dentro da veia porta um misto de cola com lipiodol ou com contraste.
tem outros materiais também, mas nesse caso foi cola. Então, a gente faz o controle e a gente percebe que a porta direita, ela fica, todo o território, na verdade, o portal direito, ele fica obliterado por aquele material, enquanto o território portal esquerdo, ele fica pérvio, fazendo com que o fenômeno da hipertrofia aconteça entre 2, 3 semanas, a depender da literatura. Então, a gente repete a imagem, dessa vez com tomografia, é um procedimento de praxe. A gente vai ver à esquerda uma imagem com contraste na fase arterial, à direita com contraste na fase portal. A gente percebe o material embolizado em todo o território direito da veia porta. E já nessa imagem nós percebemos que o fígado remanescente, ele teve um crescimento importante. E a gente tem como mensurar esse crescimento através da matemática. Então, existe um site, né, que surgiu após essas 2 publicações, de um americano, principalmente, o Jean-Nicolas Voltey, em que nós colocamos o peso do paciente, a altura do paciente, descobrimos o volume ideal total e, a depender da doença de base, a gente tem um cutoff de 20%, 30% ou até 40%, a depender da doença do paciente. Nesse caso, era um fígado, a princípio, sadio, não tinha sido submetido a nenhum tipo de esquema de quimioterapia, não era um paciente diabético, não era um paciente renal crônico. Então, a gente pensa sempre num valor de 30%, 35%. Tá? Então, a gente lança a mão de uma tecnologia que é a volumetria hepática, realizada através de um software pelo radiologista, em que a gente explica ao radiologista qual é o procedimento que a gente deseja indicar ao paciente e ele nos dá a informação exatamente do valor desse volume, para a gente tomar a decisão se ele tem uma indicação de ressecção ou se é um paciente irressecável. E na seta rosa a gente pode ver que o volume pós-embolização é de cerca de 600 centímetros cúbicos, né? Cerca, então, de 40% do peso do fígado ideal. Dessa forma, o paciente estaria apto a ser submetido ao procedimento proposto. Mais uma nova tecnologia que a gente hoje, sempre que é possível, a gente lança a mão, que é a reconstrução em 3D, também realizada pelo radiologista. E o que ele nos fornece? Fornece exatamente toda a relação dos vasos, sejam os vasos portais, sejam os vasos hepáticos, arteriais, com a doença em questão, com o tumor em questão. Então, como vocês podem ver, a gente percebe o tumor em amarelo e toda a relação da lesão com os vasos que nós, no pré-operatório, vamos ter que descobrir através, principalmente, do ultrassom pré-operatório. Então, é uma reprodução no pré-operatório do que a gente está vendo na tela do nosso computador. Então, como os senhores podem ver, o paciente tinha o dreno e você pode, nesse software, ir retirando as estruturas ou colocando de acordo com a sua avaliação. Então, clicamos, sai o sistema arterial, clicamos, sai o sistema venoso, clicamos, sai o sistema venoso de saída do fígado, que são as veias hepáticas. E por aí a gente vai programando o procedimento que a gente propõe ao paciente. Então, em paralelo, esse paciente tinha um fragmento dessa lesão em análise pela equipe de patologia, né? Diante de todo o quadro apresentado, nós, como falamos anteriormente, indicamos uma hepatectomia direita com a linfadenectomia do pedículo hepático. Então, aqui é uma foto do pré-operatório, algumas coisas a gente pode perceber.
Vocês vão notar que o lado direito do fígado, após o clampeamento da veia porta direita com o stapler, ele fica um pouco mais isquêmico, um pouco mais escuro. Não sei se está dando para notar na tela. E o lado que há o fluxo portal fica com a cor normal. Notem também o dreno no espaço quase subfrênico ali à direita, em que nós cortamos, deixamos ele no lugar, a gente não sabia ainda do que se tratava a doença desse paciente. Aqui é o aspecto pós-ressecção, então o paciente foi submetido à hepatectomia direita, então englobando os segmentos 5, 6, 7 e 8. Esse é o fígado remanescente com um volume próximo de 40% daquele calculado através da volumetria. E aqui a peça cirúrgica que nós enviamos à equipe da patologia. Então, algumas informações do pré e do pós-operatório. A duração da cirurgia foi de 200 minutos, cerca de 3 horas. Perda estimada de sangue foi de 40 ml, logo não recebeu nenhum tipo de hemotransfusão. Não houve nenhuma alteração hemodinâmica durante o procedimento. A internação durou 4 dias, 2 dias em unidade de terapia intensiva e 2 dias no quarto. Recebeu alta hospitalar sem complicações cirúrgicas e com retorno no consultório no 10º dia de pós-operatório. Então, aqui é a forma como nós achamos atualmente a ideal para a gente discutir os nossos pacientes, né? É difícil, não é fácil. Retirar todos os colegas 1 hora do convívio da sua família, ou no início do trabalho, né, que é sempre no início do dia. E aqui é o hospital que a gente representa em Niterói, Complexo Hospitalar de Niterói, é um hospital no qual a gente tem um serviço não só de cirurgia hepatobílio pancreático, mas também de transplante de fígado. Eu vou agradecer. Obrigado. Boa tarde. Queria chamá-lo para a mesa, Reinaldo, aqui à minha esquerda, e iniciar depois dessa belíssima apresentação desse caso clínico ainda sem diagnóstico, só favorecendo aos que não tiveram a oportunidade de saber da história. Esse paciente tem 52 anos e começa com uma história de dor abdominal, mais no hipocôndrio direito, e febre. Febre que é uma febre moderada, o máximo de 38,5. Já é um paciente colestectomizado em 2008. Dentre as inúmeras avaliações, a mais importante foram as imagens que mostraram uma lesão, inicialmente ultrassonográfica, mostrando que tinha uma massa com liquefação no meio. Essa era a posição naquele momento da ultrassonografia. Fizeram PC e ressonância, confirmaram a presença da massa, não tão claro que era líquida aquela região, fizeram ainda assim uma punção por drenagem com o objetivo de drená-la, culturaram o líquido de 20 ml, que deu negativo, não cresceu nenhum micro-organismo naquele líquido, descaracterizando a primeira hipótese, que seria de abscesso hepático, e prepararam o doente, então, por uma possível neoplasia, que a imagem sugeria pela irregularidade, pelo tamanho e tudo mais, apesar do doente não estar, após alguns meses de acompanhamento, com caquexia, né? Ele não apresentava um quadro de caquexia, mas essa massa era muito emblemática de deixá-la ali, e, por conseguinte, foi feito um preparo para essa cirurgia, brilhantemente apresentado, né? Mostrando a importância da cirurgia moderna, né? Eles embolizaram o lobo direito, atrofiaram o lobo direito e permitiram um crescimento do lobo esquerdo para atingir o tamanho
possível de manter a vida pós-operatória, pós-hepatectomia direita. Foi feita a hepatectomia direita, os diagnósticos pensados depois da retirada da peça continuavam sendo colangiocarcinoma, carcinoma hepatocelular, apesar de não ter os fatores de risco maior que a cirrose hepática, adenoma hepático é mais comum em mulher porque é muito dependente de hormônio, ele também não tinha essa história, e sempre pensar num tumor metastático de trato digestivo a se destacar é o carcinoma do cólon. Mas sem nenhum diagnóstico ainda comprovado, ele fez uma bateria de exames sorológicos negativos para qualquer doença infecto-contagiosa, marcadores tumorais negativos, apresentava um hemangioma, que é o tumor benigno mais comum do fígado, em algumas casuísticas femininas, principalmente, atinge 12% das mulheres adultas, e optaram mesmo por uma ressecção cirúrgica, e quando acabou a cirurgia, feita pela equipe do Dr. Reinaldo Fernandes, eles ainda não tinham diagnóstico histopatológico dessa condição. Pode ser que já esteja a caminho esse diagnóstico, né? Então, eu coloco em discussão, primeiro, a bancada acadêmica, quem gostaria de fazer alguma pergunta, comentário a respeito desse caso, nós estamos à disposição. Otávio, por favor. Otávio. Excelentíssima presidente Eliette, componentes da mesa. Primeiro eu vou iniciar parabenizando o apresentador pela excelência do caso. Em se tratando de uma lesão rara, uma das coisas que não pode faltar no pensamento é a degeneração cística ou necrótica de um tumor neuroendócrino do fígado, que não é uma lesão comum. Nesse caso, eu pergunto se foi pesquisado com delta Tate, que seria o contraste ideal para caracterizar essa lesão. Então, a gente, como o paciente estava internado e hoje, atualmente, após toda essa investigação no tubo digestivo, a gente pensou sim, assim como 5-HIAA, ácido hidroxiindolacético, cromogranina, mas o paciente internado ele não consegue, sem nenhuma definição histológica, ter o exame liberado pelo seguro-saúde. Então, nós pensamos, tanto é que a gente aguardava o resultado histopatológico para definir qual seria o próximo passo, se haveria necessidade de dar mais algum outro passo que não fosse os que a gente deliberou na nossa sessão. Só um pequeno comentário. Os tumores neuroendócrinos do pâncreas, falho. Os tumores neuroendócrinos hepáticos, né, não são tão comuns quanto no pâncreas e no tubo digestivo. O mais comum é no tubo digestivo e pode metastizar. O carcinóide é um grande exemplo disso, para o fígado com alguma frequência. Então, a colocação do acadêmico Otávio Vaz é extremamente procedente, porque dentro do meu raciocínio aqui, o tumor neuroendócrino seria uma das boas hipóteses, até porque ele tinha uma perfusão muito rica, e esses tumores são bem perfundidos na fase arterial, né? Então, ele fica até brilhando às vezes, mas eles são muito mais comuns no tubo digestivo e no triângulo ali do duodeno, vias biliares e pâncreas. De qualquer maneira, muito bem lembrado. Algum outro comentário do Cláudio? Cláudio Benchimol? Não é minha especialidade, mas um paciente que suspeita de doença infecciosa, eu teria feito de início uma hemocultura, né? E eu não vi menção nenhuma vez a fazer hemocultura desse paciente, né? Eu queria parabenizar também a apresentação, que foi brilhante. Ele tinha sido submetido à coleta de culturas,
na primeira internação dele no interior e as culturas tinham sido negativas. E o que nós fizemos foi complementar, pensando em alguma doença, como citado, inclusive como endocardite, que é a possibilidade de ter relação com o abscesso hepático, mas um ecocardiograma transtorácico normal, baseado também nas culturas negativas do hospital de origem. Meu querido acadêmico Eduardo Brandão. Parabéns, Reinaldo, parabéns, Galvão, pelo quadro, pela história clínica. Eu fiquei apenas na dúvida, você diz que a punção que foi feita, a drenagem percutânea, ela foi negativa para os germes habituais, quer dizer, de alguma maneira descartando um abscesso de natureza piogênica. Chegou a ser feita alguma pesquisa para abscesso amebiano ou para infecção fúngica, cisticercose, né? A gente sabe que tem algumas pacientes que podem fazer abscesso de origem amebiana, por cisticercose, por fungos, e principalmente naqueles pacientes que são imunodeprimidos. Me chamou muita atenção também na tua história clínica que esse paciente tinha algumas alterações oculares, de espasmos oculares. Então, será que aquilo teria alguma relação a ver com esse quadro, né? Então, a gente sabe que a cisticercose pode dar abscesso e também pode dar neurocisticercose. Então, fiquei na dúvida de alguma outra infecção que não tenha sido pesquisada, aí, ameba, cisticerco, parasitas, né? E alguma outra condição infecto-contagiosa não habitual. Parabéns aí pelo caso. Perfeito, professor Brandão. Sem sombra de dúvida, o ameboma, né, é sempre muito bem lembrado nas lesões, principalmente únicas no fígado, nos abscessos únicos, né? O que chamava atenção nesse caso, e deve ter surpreendido aos que o conduziram, é que ao puncionar veio só 20 ou 30 ml. Né? Tinha mais, talvez, tecido ali, necrótico, grumos, o que seja, do que líquido. Né? Isso é muito importante. De qualquer maneira, essas considerações, especialmente a correlação com cisticercose e neurocisticercose, é muito importante. Quem incomoda nessa história, esses abalos palpebrais que esse paciente tem, seguramente não é pela avaliação deles todos, de origem emocional. Uma coisa que parece mesmo ser sindrômica, ser uma clínica desse paciente. E que eles não sabiam o que era, e acho que até a cirurgia eles não sabiam qual é a razão disso. Muito bem lembrado. A outra coisa comentada pelo professor Cláudio Benchimol, que é essencial, um doente com febre e dor abdominal, até prova em contrário, ele tem um processo inflamatório que pode ter uma infecção. Então, a cultura, no primeiro momento, é extremamente útil, as hemoculturas. Isso porque, às vezes, evolui até para uma cirurgia, depois aparece uma infecção durante o pós-operatório, e nós temos uma cultura anterior que pode nos ajudar e muito a orientar a antibioterapia em casos, por vezes, muito graves. Dentre os acadêmicos, alguma outra consideração? Nossa presidente perguntando se pode. Não, eu só gostaria de parabenizar de novo os organizadores dessa tarde na academia e queria lembrar duas coisas. Há 20 anos atrás, 21 anos atrás, uma das razões que eu resolvi me candidatar à academia foi de rever, de uma maneira geral, as diversas especialidades médicas. E até hoje tem sido uma coisa ótima. Todas essas sessões clínicas e também as sessões ordinárias da academia. Com relação à cisticercose, eu queria lembrar apenas que o acadêmico Maurício Rocha e Silva teve uma cisticercose cerebral. Então, não é uma coisa assim do outro mundo. É importante que a gente possa pensar nisso também. Perfeito. Conversando anteriormente, como é uma sessão clínico-patológica, a gente poderia abrir as perguntas, falei com o professor Basílio e
e já é uma norma dessa sessão no passado, de que pode ser aberta a participação dos presentes, dos colegas que queiram fazer alguma consideração ou pergunta. Está aberta, então, a bancada dos convidados. Não tendo isto, nós passaremos, então, ao meu querido professor Basílio, o dono da verdade, né, que fará a consideração anatomopatológica desse material rico. É um material bastante tecido. Senhora presidente, organizador dessas sessões, junto de Manuel Jansen, Pedro Novelino, que já há alguns anos perpetua-se esse espaço que a nossa presidente chamou a atenção do exercício diagnóstico, né? Do reviver das causas clínicas, né? Das discussões anatomoclínicas. Isso é uma coisa que ventila nosso raciocínio, não é? E nos leva até a recordar os bancos universitários, né? Das sessões anatomoclínicas famosas que ficaram no Rio de Janeiro, da Santa Casa, da Misericórdia, né? Do Hospital de Clínicas, professor Manuel Barreto Neto, não é? Que é da Santa Casa, que era da UF, né? Do Antônio Pedro. Ele fazia e gostava muito, né? Das sessões anatomoclínicas. E aqui também, na quinta enfermaria, um Povo Filho, também as sessões aqui de clínica médica e de clínica cirúrgica. Muito bem. Coube-me, então, discutir esse caso, apresentar essa versão diagnóstica, depois de uma brilhante apresentação. Uma apresentação tranquila, que esgotou, vamos dizer, até onde a clínica médica podia chegar, a indicação de uma metodologia moderna aplicada às lesões hepáticas, porque o fígado, que é um dos maiores órgãos do organismo, pesa 1,5 kg, ele é local de lesões não só próprias, primitivas, como lesões que advêm de outras partes do organismo, do pulmão, do intestino, que são, muitas vezes, tumorais ou infecciosas. E nada impede de ser tumoral e infecciosa, inflamatória ao mesmo tempo. Mas a clínica e os exames laboratoriais mostraram que de hepatite, de lesão que pudesse comprometer o parênquima, ficou tudo afastado. Não é? Quer dizer, era um fígado, vamos dizer, entre aspas, normal até um determinado momento. Quando um paciente relativamente jovem, 50 anos, desenvolveu essa massa no lobo direito. E uma massa de certo tamanho, considerável, uma sintomatologia importante. O que fez, depois de esgotado, através dos exames laboratoriais, de imagem, não é? A inspeção, a semiologia hepática, partir para aquilo que é de costume e é indicado, a retirada cirúrgica da lesão para análise anatomopatológica. Consequentemente, foi bem pesado a retirada, a quantidade, quer dizer, havia facilidade orgânica, não é? De retirada do material sem perda da função hepática. Isso foi medido e pesado,
e, consequentemente, houve o produto da hepatectomia direita, em que o cirurgião presente, que apresentou de forma bem interessante, teve a ressecção do produto da hepatectomia direita dos segmentos 5, 6, 7 e 8 hepático. Este estudo foi feito, conforme assinalado, no Hospital de Clínicas de Niterói, tal HCN, hoje Complexo Hospitalar de Niterói, e esse exame foi feito pela doutora Ângela, não é isso? Você, se não me falha aqui, doutora Ângela Grandelli Ramos, lá do Hospital de Clínicas de Niterói. Ela que fez esse estudo anatomopatológico. Então, essa peça foi retirada, esses segmentos foram retirados, e o material recebido em formalina, formol 10%, consiste de hepatectomia direita, fala aqui o resultado macroscópico, previamente seccionada em exame de congelação. Quer dizer, ele sofreu um exame pré-operatório. Ele tinha feito já uma biópsia que nada esclareceu, mas fez um exame pré-operatório, que era indicado. E essa peça dos segmentos somava 584 gramas, quer dizer, mais de um terço do parênquima do fígado, e media 18 por 12 por 6 centímetros. Alentada a peça. A superfície está parcialmente recoberta por cápsula lisa, com áreas cruentas, deixando ver catéter previamente inserido e vaso grampeado na periferia. Foi a peça recebida pela patologia. A margem de ressecção foi tingida em nanquim azul, para que depois, no exame histopatológico microscópico, ele saiba do limite da ressecção cirúrgica, principalmente em caso de tumores. Aos cortes, o patologista observou massa de aspecto tumoral, de limites pouco precisos, coloração amarelada e consistência firme elástica, distribuída em torno de vasos medindo 4 por 3,5 por 3. A lesão ocupa, sobretudo, os segmentos 5 e 8 e tangencia o limite de ressecção do parênquima. Presença de estente, além de catéter vascular. O restante da superfície de corte exibe coloração parda, consistência elástica, com vasos dilatados de paredes brancas, espessadas, preenchidos por frequentes trombos vinhosos. Naturalmente, o manuseio da peça levou à formação desses trombos recentes e vinhosos, e compactos. Observamos ainda área de hemorragia, porque havia um outro nódulo no fígado, área de hemorragia medindo 2,5 por 2 centímetros, em torno, dando saída da sede superficial do catéter previamente descrito. Então, foi principalmente a ressecção dos segmentos 5, 6, 7 e 8, mas a lesão se confluía mais nos segmentos 5 e 8, além de uma lesão, vamos dizer, satélite, né? Uma outra lesão. Dito isso, nós já passamos a informar mais alguns dados importantes para os presentes, para os senhores acadêmicos, para os convidados, para os alunos, para os médicos. Eu perguntaria ao professor acadêmico se seria oportuno, se alguém, diante desta descrição da patologia, da macroscopia, diante com a clínica, somado à clínica, pudesse isso influir em alguma ideia
diagnóstica, não é isso? Alguma outra consideração depois dessa descrição macroscópica, né, professor? Macroscópico, que pode ser projetado. Sim. Vamos projetar essa descrição macroscópica. Pode pedir ao passe essa descrição macroscópica para que os senhores tenham uma ideia da lesão. Melhor seria o senhor. Hein? Acho que é melhor o senhor ficar. A macroscopia. Os slides. Pode passar. Então, já temos aí uma impressão. Pode passar esse. Esse não importa no momento. Deve sair rapidamente do foco. E deixar apenas os aspectos macroscópicos que foram descritos. Os segmentos ressecados estão ali à esquerda. Não, pode voltar. Pode voltar. Não. Volta. Eu quero a macroscopia da perna. A macroscopia, a ressecção. Olha aí, está aqui. Se observando, assim, pela superfície, tem-se apenas, pode permanecer aí, tem-se apenas um abaulamento da superfície hepática, mostrando a área cruenta e uma superfície lisa, avermelhada, não tem sinais aí de fibrose, consequentemente, não tendo fibrose, não há regeneração, cirrose não está presente. A peça seccionada, foi dividida ali, aberta, umas áreas com os trombos, mais vermelhos no centro, os ductos dilatados, as vias biliares dilatadas, e uma área amarelada, com esboço nodular, que está presente principalmente à direita. Vejam que ela não tem limites precisos. Não possui cápsula, não tem cápsula. Não é uma lesão encapsulada. Os limites são borrados, imprecisos. E, consequentemente, a consistência, conforme foi descrita, uma consistência firme, elástica, se fazendo espalhar ali pelo parênquima. O outro nódulo referido não aparece nesse aspecto aí, porque foi depois de cortes sucessivos do parênquima hepático. Agora sim, você pode passar o seguinte. A visão panorâmica da lesão. Houve o contorno, nesse esverdeado, o contorno nos dois slides, do que é à esquerda o parênquima, se vê logo ali embaixo, pode permanecer aí. Pode permanecer. À esquerda, uma veia central dilatada, é sinal que há uma congestão, estava fazendo compressão, há uma dilatação. Os espaços portas em cima, mas nenhuma formação, desenvolvimento de tecido conjuntivo. E a delineação, com essa marcação esverdeada, da lesão em correspondência ao parênquima hepático. Esta lesão apresenta uns espaços pequenos, que são vasos, áreas mais escuras e outras um pouco avermelhadas, semelhando ao parênquima, mas sempre puxando para o vermelho e puxando para o escuro, para a fibrose.
Então, aí, a consistência já mostra que há uma proliferação conjuntiva fibrosa e há uma proliferação de vasos. Seguindo, outros cortes mostraram que havia um amolecimento. Daí a discussão, até a ideia bem aventada, da hipótese de uma lesão neuroendócrina, que não seria tão afastada esta ideia, porque ele se liquefaz e, consequentemente, ele não manifesta marcadores tão facilmente. O centro da lesão é amolecido com um material de fibrina, vermelho, hemácias e há uma pseudoborda fibrosa que existe ali. Agora nós vamos atentar com outros aumentos para a área amarelada, pseudotumoral. Então, antes de entrar nesse detalhe, eu pergunto, hein, se coloca-se Em discussão com essas informações. seria uma condição inflamatória? Tem isso aspecto de lesão tumoral? Professor Oswaldo Nascimento. Excelentíssima presidente, desculpe que eu estou quase afônico, mas, sem dúvida, eu não poderia deixar de manifestar a minha impressão, ainda mais com o meu professor Basílio, nos tempos lá do nosso Gafreguinho, nas sessões clínicas. Então, fico muito feliz, assim como a nossa presidente, de ver retornar à casa essas sessões. Na realidade, isso me faz lembrar os ensinamentos que eu aprendi exatamente com o professor Basílio, no que diz respeito, você vê a área eosinofílica maior, mas há uma tendência, inclusive, a um segmento em que a hematoxilina e eosina tem uma parte mais hematoxilínica do que eosínica, ou seja, com proliferação nuclear, é a impressão que dá. Então, não poderia deixar de pensar numa possibilidade, até porque tem um abalo que não ficou claro que tipo de abalo é esse. Quando se fala um abalo ocular, é importante para o neurologista conhecer que tipo de abalo, o que está acontecendo. É um elemento parético? Será que é devido à acomodação ocular, por envolvimento, pode ser neoplásico, infiltrativo, ou até mesmo à distância, que hoje nós sabemos que alguns tumores, como bem lembrados, pela atividade neuroendócrina, podem até desenvolver atividade imunorreativa. Então, você pode ter as circunstâncias tipo síndrome de GG4 e outras síndromes. Apareceu uma dica ali, quem está prestando atenção, né? Mas, independente disso, é algo que sempre o neurologista pensa quanto a essa eventualidade, não só em GG4, como atualmente, viu, professor, nós temos tido assim a oportunidade de conhecer outras condições sindrômicas em que você tem, por exemplo, no caso das romboencefalites, a presença de vários anticorpos monoclonais que acabam aí surgindo, como, por exemplo, determinando as síndromes oculares, como o Miller-Fisher e outras condições clínicas. Então, seria muito interessante que conhecêssemos mais um pouco da neurologia. Mas não conhecendo, apenas com o tal abalo ocular, eu pensaria nessa possibilidade. Aí eu teria que fazer uma dosagem, quer dizer, não só esclarecer que tipo, como o senhor vem fazendo, como também definir melhor a condição envolvida aí, definitiva no caso. Muito obrigado e desculpe a rouquidão. Bem, então nós estamos diante de um aspecto que não fala muito a favor de tumor. Né? Tem amolecimento, mas não... E se nós passarmos isso num outro aumento, pode seguir. Professor, posso só fazer uma observação? Não sei se alguém notou, a gente notou à época. Se vocês prestarem atenção no tamanho, na dimensão da lesão antes do procedimento radiológico, tamanho descrito no ultrassom, na tomografia,
que infelizmente eu não tive acesso, mas trouxe a ressonância, era um tamanho X. A lesão descrita na patologia, a gente vai ver que é uma lesão muito menor, sem nenhum tipo de terapia, como quimioterapia, a gente pensar que o paciente foi submetido a uma terapia quimioterápica e aquela lesão tumoral maligna regrediu, não tinha. Então, essa é uma outra observação do caso. Então, não sei se a gente, no próximo slide, vai ter essa dimensão, que foi a dimensão que o patologista nos deu, né? Uma dimensão exata, e quando comparado aos exames pré-operatórios, era uma dimensão muito mais reduzida. Então, é uma outra dica que a gente ficou com o caso antes de saber o diagnóstico. Isso se justifica se você passar o slide anterior, passa o anterior. Pela área, está aí, ó. Não, volta. Pela área de amolecimento. Ela amoleceu ali, ela cresceu, não se sustentou. Por que existe a necrose hepática? A necrose hepática nas hepatites fulminantes. Aquilo é feito um dominó. Aquilo vai morrendo, vai caindo, faz um ex-vácuo, faz um amolecimento, e o fígado que tem 1,5 kg, daqui a 2 semanas ele tem 700 gramas. Pelo amolecimento, pela necrose. Necrose confluentes ou não confluentes hepáticas. Então, ali sofreu um processo natural, quer dizer, natural no sentido da evolução do quadro instalado no fígado. Aí reduziu o tamanho da lesão. Agora nós vamos entender, vamos abordar esse segmento que está na periferia, que esse do centro não vai dizer muita coisa para a gente. Seguinte. Agora você pode seguir, pode passar o outro. Olha, vejam que ele é nitidamente constituído, nada aí chama atenção para a neoplasia. Por quê? São células pequenas, redondas, uniformemente distribuídas, às vezes relacionadas a vasos, que são aquelas estruturas mais avermelhadas, e a células fusiformes, portanto, alongadas, que são fibroblastos. Então, você tem aí vaso, célula inflamatória e fibroblasto. E não tem célula maligna. Não tem mitose, não tem monstruosidades nucleares, atipias, não tem nada disso aí. E no aumento maior, a seguir, vamos identificar a qualidade do infiltrado que está presente. Este infiltrado é constituído por essas células redondas, pelos vasos e pelas células fusiformes. Aí, pode insistir nesse outro. Pode passar. Olha aqui. Aí, os vasos, a tumefação do revestimento endotelial, esse é um corte, pode permanecer aí. Esse é um corte bem fino. Isso é um corte muito provavelmente de 3 micrômetros. Quem cortou essa lâmina sabe fazer histologia. Quem corou essa lâmina sabe corar a lâmina. Sabe fazer a técnica está ótima. Então, você vê a célula e não vê uma outra célula depois dela. Quando o corte é grosso, você vê várias células amontoadas, o que atrapalha o raciocínio. Aí não, aí você está vendo a célula individualizada. O vaso vermelho, a célula endotelial, o elemento fusiforme e, reparem, no centro desta imagem, como existe um grupamento ali de uma, 2, 3, 4, 5, 6 células, em que o núcleo é
deslocado para a periferia e ele tem um amplo citoplasma eosinófilo, granuloso. Isto é uma característica de uma das células que, além dessas, tem linfócitos, tem algum imunoblasto, tem eosinófilo. Vamos ver os outros aumentos. Bom, aí já passou para a marcação. Então, deixa aí, não tira não. Nós temos que raciocinar que estamos diante de uma condição patológica, inflamatória, reativa, proliferativa, não neoplásica. A lesão é benigna. A lesão é benigna e aquelas células devem ser marcadas. Devem ser marcadas. E elas foram, houve um estudo imunistoquímico. Foi realizado não só esse marcador é para IgG4, está lá em cima, positivo. Mas o estudo imunistoquímico comportou, além disso, porque não foi feito assim mais apressado, não, foi feito com critério do estudo, como deve ser o estudo imunistoquímico, porque a imunistoquímica usa a tendência do algoritmo. Faz isso, faz aquilo, deu isso, mas não deu aquilo, encaixa aqui, joga aqui, faz aqui, fecha. Você não faz só para saber se é célula epitelial, você faz a ceratina. Você faz a ceratina e faz a vimentina, que marca a célula conjuntiva. Então, você usa um círculo de informações imunistoquímicas, como foi feito aqui. Ó. Os marcadores aqui foram, além desse que está aí. Para chegar aí, houve a aplicação de outros marcadores. Está aqui, ó. Actina de músculo liso, para mostrar que ali tem célula muscular da parede do vaso. ALK1, que é um marcador para linfoma anaplásico. O ALK1 não existe no organismo normalmente. O ALK1 só aparece em linfomas anaplásicos. Foi negativo. Negativo o ALK1. Positivo a quitina de músculo liso no estroma, porque tinha a quitina da fibra muscular. Citoqueratina 7, positivo nos ductos encarcerados, que a ceratina 7 marca ducto hepático. Desmina, positivo multifocal. Desmina marca o tecido muscular. Galectina, positivo nos ductos pancreáticos encarcerados. É um marcador que serve até para outros tumores, como tumores de tireoide, a galectina 3. O KI67, que é o índice de proliferação celular, bateu 20. Essa contagem é feita em campo de grande aumento. Então, você conta 100 células para ver quantas células tem aí. Foi feito o KI67, que é o índice de proliferação celular. Num linfoma de Burkitt, você tem 99,9 positivo de KI67. Significa que no ciclo da célula, a criança, pode ser adulto ou criança, no linfoma de Burkitt, o Burkitt descreveu principalmente em crianças, o linfoma em Uganda, o que acontece? Ele dorme, quando ele acorda, tem um dobro de células no seu organismo, porque todas as células estão se multiplicando. Aqui, só 20% das células se multiplicavam. A lesão é benigna. IgG4, está aí. O índice, presença de células marcadas por IgG4. Processo inflamatório. Tem mais slide? Pode passar. Olha aí. Mais marcador para IgG4. Está aí.
Seguinte. Pode passar. Bem, com esse painel, com o quadro histopatológico, as informações, não é maligno, é inflamatório, tem fibroblasto, tem miofibroblasto, tem vaso, tem célula inflamatória, pseudotumor inflamatório no fígado, pelo IgG4 positivo. Está aí. O outro nódulo está lá, ó, proliferação de vasos, e a patologista indicou o CD34, que marca a parede de vaso. Está lá marcado. Então, o outro nódulo é um hemangioma, que você encontra frequentemente, não é isso? Você encontra frequentemente nos casos que você faz de cirurgia abdominal. Você abre um abdômen, tem hemangiomas frequentes que vão ficar lá presentes estão lá para sempre, como tem os cistos corticais renais, você encontra habitualmente isso. Então, era um hemangioma achado. O que interessa, que faz parte do diagnóstico importante, é a lesão do pseudotumor inflamatório hepático por IgG4 positivo. Tem mais algum? Sim. Então. Deixa eu sair para ir lá na... Vou fazer só uma consideração ali para nós terminarmos a sessão, embora um pouquinho atrasado. Novamente, boa tarde, boa noite a todos. Por que nós escolhemos esse caso? Né? Eu recebi no consultório, por encaminhamento, esse paciente. Então, eu não poderia me manifestar durante a apresentação de maneira alguma. E fiquei absolutamente estupefato. Por quê? Porque nós temos visto muita síndrome de IgG4, muito mais até do que nós imaginávamos que teríamos. Mas uma condição como essa, de infiltração tumoral no fígado, no pâncreas, eu tenho um caso que já apresentei aqui, na cabeça do pâncreas, onde é o local mais comum de comprometimento do IgG4. Mas no fígado, levando a uma hepatectomia, sem antes ter o diagnóstico ali, e não falamos por quê, com o IgG4 negativo no sangue periférico, quer dizer, negativo significa normal no sangue periférico, e até hoje normal. Quando eu recebi esse paciente, eu fiquei entusiasmado com o caso, imediatamente liguei ao autor, que era o Reinaldo, para discutir o caso, uma vez que tinha sido operado, retirado todo o tumor, o que eu deveria fazer, corticoide ou não, para esse doente, e as manifestações neurológicas, o que poderiam ser. Então, eu vou aqui fazer um breve comentário antes de acabar essa nossa sessão. Para muitos aqui não especialistas, obviamente, o que é a síndrome do IgG4 ou doenças relacionadas ao IgG4? É uma doença fibroinflamatória, e esse paciente tinha fibroinflamação sistêmica. Isso é um dado importante, que pode acometer desde o cérebro até qualquer outro órgão do nosso
organismo, principalmente pâncreas, ductos biliares, glândulas salivares, retroperitônio. A fibrose retroperitoneal que nós tínhamos no passado é hoje sabidamente 80% das vezes relacionado ao IgG4, acometimento com lesões renais e poliadenomegalia. O marco da lesão é a elevação do IgG4 sérico, que está presente em cerca de 70% a 80% dos doentes portadores dessa síndrome, mas não em 100%. O que caracteriza a síndrome mesmo é o infiltrado linfoplasmocitário, muito bem mostrado pelo professor Basílio, rico em células positivas para IgG4. E aí depende de um grupo de patologistas e que trabalhem também com imunistoquímica e tal para caracterizar melhor essa condição. O processo inflamatório responde a corticosteroide. Daí a minha dúvida, já operado com nenhum local comprometido, será que essas mioclonias que o acompanhavam tinha alguma neuropatia junto, meu querido Oswaldo? Entendeu? Eu realmente fiquei em dúvida. Solicitei um PET-TC para esse paciente, que marcava ainda alguns locais no reto peritônio, mas não marcava nada em cabeça e pescoço, não marcava hipófise, não marcava glândulas salivares e tudo mais. Então, eu continuei em dúvida com esse paciente, mas não decidi naquele momento. Doença rara, caracterizada pelo desenvolvimento de fibrose e massa pseudotumoral. Esse é um dado relevante na história dessa doença. Yoshida a definiu em 1995, tem 30 anos de existência. Ele chamou atenção e os americanos rapidamente adotaram, até retrospectivamente, no Johns Hopkins, eles analisaram os pseudotumores da cabeça do pâncreas e viram que 30% desses pseudotumores eram o IgG4 positivo. Retrospectivamente, com material guardado, né, com blocos conservados. E, com isso, criou-se uma nova condição, a síndrome do IgG4, possivelmente envolvendo quase todos os órgãos da economia. No slide mostrado, marcando a histopatologia, o grande marco é células com IgG4 positivo acima de 10 em campos de grande aumento. E estava cheio de IgG4 quando o professor Basílio mostrou aí, não tendo dúvida do diagnóstico. A patogenia da doença, ela leva a fibrose de qualquer órgão ou tecido e a pseudotumor de qualquer órgão ou tecido. E a manifestação mais importante é o denso infiltrado linfoplasmocitário, mostrado nesse slide aqui, que eu passarei agora, que é igual, praticamente, o slide mostrado pelo professor Basílio. A riqueza de mononucleares, aqui, onde eu estudo mais, né, num ducto pancreático rico em células plasmocitárias e linfocitárias. Aqui a fibrose comum desse doente, a fibrose estoriforme, como se fosse uma forma de estrela, que é um dos marcos também dessa doença. Aqui a flebite, mostrada pelo professor Basílio, com infiltrado perivenular. E aquele infiltrado perivenular aqui, acompanha-se, às vezes, de flebite mesmo, levando a inflamação e grande caracterização da doença por IgG4. Mas o grande marco para que nós acabemos essa apresentação é a imunistoquímica, com células marronzinhas altamente positivas e que nesse campo de grande aumento deveria ter no mínimo 10 e tem uma quantidade muito grande. Em termos de conhecimento atual, o que nós sabemos do IgG4? Ele pode comprometer comprovadamente hipófise, levando a hipofisite, as glândulas lacrimais, levando a dracadenite, a tireoide, levando a tireoidite,
aorta e região periaórtica. Eu tenho um caso belíssimo de uma semioclusão da aorta torácica, que após corticoterapia volta ao estado normal e os pulsos voltam a bater dos dois lados, os pulsos radiais. Cialoadenite, linfadenomegalia mediastinal, hilar e também esplenomegalia, colangite, que é um marco da doença também, hepatite, que para mim foi esse caso, deve ter começado uma pequena hepatite, foi evoluindo, nefrite túbulo-intersticial, prostatite, então uma coisa absolutamente sistêmica e, obviamente, em amarelinho aqui no meio, a nossa pancreatite crônica, né, que pode se apresentar sob a forma aguda. Então, a beleza desse caso é por várias razões. Primeiro, pela conduta espetacular da equipe. Espetacular. Recuperar o órgão, retirar o órgão, deixar esse paciente curado de uma doença que poderia levá-lo à morte por iatrogenia. Poderia levá-lo à morte por iatrogenia, como acontece quando nós fazemos uma duodeno-pancreatectomia num tumor benigno da cabeça do pâncreas. Né? Então, tem que tomar cuidado, porque é uma condição que tem que ser pesquisada. E a segunda mensagem é que o IgG4 no sangue periférico nem sempre é presente. E que essas manifestações neurológicas, quer seja por neurite, penso eu, deve ser uma motivação para tratá-lo. E ele já está fazendo, pela manutenção dessas manifestações, 40 miligramas por dia de prednisona durante um mês, quando então passará a retirar progressivamente a cada semana 5 a 10 miligramas, até que a gente possa observar a resposta desse paciente. Eu queria agradecer ao Reinaldo, ao professor Basílio, pela beleza de sempre nos estimular com a sessão clínico-patológica e com a maneira doce, agradável e provocativa que ele apresenta as sessões, salientada pela presidente. Ele falou, poxa, o Basílio é um craque, né? E é um craque mesmo. E isso é extremamente importante para a academia, ver aqui no meio de tarde tantos colegas de alto nível a trocar conhecimento. Muito obrigado, um abraço a todos. Bom, eu convido a todos para o nosso chá acadêmico. Muito obrigada.